Fala galerinha, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Biratã Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Mais Um Livro, o canal que promove a literatura e abraça todos os leitores e escritores. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o meu livro que eu já publiquei desde o ano passado, que é o livro Simone na Terra dos Girassóis. Vamos falar um pouco sobre esse livro e eu quero que você me acompanhe até o final. Fica até o final que eu vou lhe falar sobre as curiosidades do livro, beleza? Bem, o livro Simone na Terra dos Girassóis se passa numa cidade chamada Girassolândia, que é uma terra mágica onde os moradores estão sempre repletos de alegrias e de sentimentos positivos e eles compartilham canções que todos os dias eles compõem. Essa é uma das características marcantes do livro, não só do livro, como também da narrativa. E essa narrativa nos apresenta a protagonista, que se chama Simone. A Simone é a protagonista da história, muito embora haja a maior participação não seja precisamente dela. Eu fiz isso no intuito de que o livro se tornasse um pouco mais original, porque na verdade existe uma... É claro que quando se trata de um protagonista, o objetivo é centralizá-lo, mas o meu objetivo não era centralizar Simone, o meu objetivo era trabalhar a história de uma forma que fosse poética e de uma forma que fosse chamativa e que tivesse uma narrativa que fosse agradável aos ouvidos do leitor. Outra característica bastante interessante do livro é que o livro possui uma narrativa bastante, digamos assim, uma linguagem bastante machadiana. Eu me utilizei desse recurso porque eu tenho um certo domínio dos tempos verbais e eu queria que a linguagem fosse uma linguagem extremamente, não, digamos assim, não exatamente difícil, mas uma linguagem que fosse mais formalizada ou até mesmo coloquial. Então eu acredito, na minha humilde opinião, que esse é um dos grandes diferenciais do livro. Outra característica bastante interessante em relação ao livro é que os personagens eles sempre estão trabalhando em conjunto, ou seja, eles estão constantemente se ajudando no intuito de completar determinada missão. Nós temos a missão de distribuir os panfletos para os moradores de Girassolândia, que Simone encarrega, dá essa incumbência aos demais personagens do romance, da história. E os personagens ficam muito felizes porque, de fato, o casamento estava prestes a acontecer. O Pirílio, ele é uma espécie de mensageiro dos deuses, era como se fosse mais ou menos isso. Ele traz um recado que, a princípio, esse recado ele deixa os moradores de Girassolândia preocupados. Mas nem todos os moradores de Girassolândia sabiam, somente Simone e o seu grupo, ou seja, Simone e os demais personagens, que são os principais personagens do romance. Só que no final da história, esse presságio, na verdade, era uma coisa bastante superficial, ou seja, era uma coisa banal, uma coisa simples, muito simples. Enquanto eles estavam pensando que tratava-se de um cataclisma ou de uma catástrofe, era apenas não passava de uma chuva no final das contas. O livro também deixa outras questões não resolvidas, como, por exemplo, o motivo pelo qual Seneco não utilizava uma determinada ferramenta de trabalho e também o segredo de Raimundo Coelho, ou seja, o porquê dele ter medo da autoridade eclesiástica, ou seja, do pato que era um reverendo. Então eu deixo essas duas questões à mercê de quem faz a leitura do livro. Eu fiz isso para que isso instigasse mais ainda a leitura do leitor, para que desse aquele up, aquela empurradinha para que ele continuasse lendo. Talvez o leitor, ele pense, quem está lendo pela primeira vez o romance, talvez ele pense que os próximos capítulos revelarão o porquê de Seneco não utilizar determinada ferramenta como o machado e o porquê de Raimundo guardar o seu segredo e que segredo era esse, não é?
Só que é claro, eu como autor, eu sei melhor do que ninguém, porque eu sou o autor da história. Mas eu não vou contar para você. Bem, e essas são as características do livro, pessoal. Eu acabei de dar uma resenha, fazer uma resenha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha dado detalhes o suficiente para vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma outra pergunta em relação ao livro, ao romance, vocês podem deixar aqui nos comentários, aqui no canal do YouTube, e eu vou responder assim que possível, beleza? Então o meu e-book digital ele está disponível na Amazon, está disponível também na App Store, ou seja, na Google Play Livros. Ele está disponível somente nessas duas plataformas, certo? Por um preço bastante justo, bastante honesto. Eu acredito que não vai arrancar pedaço de ninguém. E se você é assinante do KDP Select, melhor ainda para você, porque você vai poder ler não somente o livro Simone na Terra dos Girassóis, como você também vai poder ler os meus dois outros livros, que são Histórias e Bicicletas e o livro de autoajuda Os Grãos Entre os Vãos. Muito em breve aí eu vou estar lançando um outro e-book, um outro livro que eu acredito que pode fazer sucesso, é A Menina que Amava o Diabo. Acredito que esse livro vai cair nas graças de um público, mesmo que seja um público pequeno, mas vai cair nas graças do público. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado desde já pela sua doce querida companhia. Compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho das notificações, inscreva-se no nosso canal e deixe os seus comentários. Toda ajuda é bem-vinda e estamos aqui para evoluir no sentido literário, certo? Literatura sempre. Muito obrigado e até a próxima.